Ok, nós estamos continuando nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já pregamos 4 mensagens em Colossenses. Quem não assistiu as mensagens anteriores, é só entrar no nosso canal no YouTube. Olha só que chique, a gente tem canal no YouTube. Entra no canal do YouTube e assista as mensagens anteriores, ok? Foi com base em Colossenses 1, 2 e o início do 3. E hoje nós vamos continuar em Colossenses 3 e nós vamos falar sobre o assunto família e vocação. Família e vocação, que é a segunda parte do capítulo 3. Capítulo 3, versos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém. Esse trecho aqui da Epístola de Paulo aos Colossenses, ele vai entrar no que nós chamamos de obrigações ou deveres particulares. Se vocês prestarem atenção, do verso 1 até o verso 17 do capítulo 3, Paulo estava falando de coisas que é a obrigação de todo cristão, independentemente de quem você é, independentemente se você é homem, se você é mulher, se você é casado, se você é solteiro, se você é criança, se você é adulto, se você é judeu, se você é gentil, independentemente de quem você tem a obrigação de cumprir as coisas que estão no verso 1 até o verso 17. Por exemplo, no verso 9, Paulo diz assim, não mintais uns aos outros. Então, quem é? Esse é o 9º mandamento. Quem é que tem o dever de não mentir? Todo mundo, independentemente de quem você seja, você não deve mentir. Ou seja, do verso 1 até o verso 17, Paulo estava falando dos deveres chamados deveres gerais. Deveres gerais são deveres da vida cristã que se aplica a toda e qualquer pessoa. Inclusive se aplica aos ímpios. A lei de Deus é uma lei para todos os homens, não só para os cristãos. E é inclusive por isso que os ímpios vão ser condenados, porque eles são transgressores da lei de Deus. Então a lei de Deus, ela é para todos os homens. Mas tem alguns determinados mandamentos da lei de Deus que não são para todas as pessoas, que depende da posição que você ocupa, tanto a sua posição na família quanto a sua posição na sociedade. Por exemplo, existe um mandamento de Deus lá em Levítico capítulo 19 que diz que você deve pagar os seus empregados em dia. Em outras palavras, é o que está escrito lá, você deve ser fiel nos seus compromissos em relação aos seus empregados. Então, o empregador, ele emprega alguém, deve se esforçar para pagar em dia. Levítico 19. Agora, isso é um mandamento só para quem
é um empregador. Porque se eu não sou empregador, isso não se aplica a mim, porque eu não tenho a quem pagar. Ou seja, existem alguns mandamentos que não são aplicáveis a todas as pessoas, porque são mandamentos ou deveres particulares. Depende da posição que você ocupa. Isso é algo muito importante. A Bíblia tem os dois tipos de mandamentos, dois tipos de deveres: deveres gerais e deveres particulares. E se você quiser ter uma vida de obediência, de santidade, cumprindo a vontade de Deus, você tem que entender as duas coisas. Você tem que entender o que todo cristão precisa saber, você tem que entender o que todo cristão precisa cumprir, mas você também precisa entender qual é a minha posição, que lugar que eu ocupo de diferenciado, e aí você precisa focar em estudar aquilo com mais afinco, com mais dedicação. E dentro disso, Paulo vai falar dos versos 18 ao 25 sobre diferentes posições que as pessoas ocupam na família e na sociedade. Por exemplo, no verso 18, Paulo fala sobre as mulheres. No verso 19, ele fala sobre os maridos. No verso 20, ele fala sobre filhos. No verso 21, fala sobre pais. No verso 22, ele fala sobre servos e senhores. Então, são diferentes posições que as pessoas ocupam. Ou seja, se você é uma mulher, tem coisas que você, como mulher, precisa saber e precisa se aprofundar para a sua vida prática, que não tem muito a ver com a minha vida prática como homem. Eu sou um homem, não sou uma mulher. Eu sou um marido, eu não sou solteiro. Todavia, eu quero chamar a atenção para algo que Paulo diz no final da carta, no verso 16, vocês estão no capítulo 3, né? Vamos para o capítulo 4, verso 16, eu quero fazer uma observaçãozinha aí. Capítulo 4, verso 16. Ele fala assim, ó: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Para aí. Então, deixa eu te explicar um pequeno detalhe de como os livros da Bíblia foram escritos. Quando Paulo escrevia algo para uma igreja, aquilo não era importante só para aquela igreja. Então, por exemplo, ele estava escrevendo aqui uma carta para a igreja que ficava na cidade de Colosso, que ficava na província da Ásia do Império Romano. Mas o que ele estava ensinando aqui era importante para todas as igrejas. Então, como é que acontecia? Um apóstolo escrevia uma carta para uma igreja e aquela igreja ia transmitindo aquela carta para as outras igrejas. E é assim que todas as igrejas, aos poucos, foram tendo todo o Novo Testamento. Então, ele escreveu para Colosso, ele diz aqui no verso 16, ó: quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Ele está falando, ó, você vai ler e aí você vai mandar cópia para a igreja de Laodicenses, porque Laodiceia ficava perto de Colosso. Então, uma igreja mandando as cartas para outra, e é assim que nós temos os 27 livros do Novo Testamento. Bom, tendo entendido isso, presta atenção que a carta era lida entre vós, ó, no verso 16. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Essa é uma das passagens que mostra que nas igrejas apostólicas, o povo de Deus, a igreja, quando se reunia, eles liam as cartas e os livros da Bíblia. Então, eles chegavam lá na igreja de Colosso, tinha o culto. Igreja aqui significa assembleia, o culto, a reunião. Ó. Eles chegavam e eles liam a carta. Se você voltar no Novo Testamento, vocês vão ver a mesma coisa. Quando o povo de Deus, no Velho Testamento, quando o povo de Deus se reunia, eles liam a lei e os profetas, eles liam os escritos de Moisés, depois eles liam Isaías, Jeremias, eles liam nas reuniões dele. Hoje nós temos um problema, em algumas igrejas parece que a Bíblia está sendo cada vez mais deixada de lado. Tem pastores que pregam sem ler uma passagem da Bíblia. Você vai encontrar por aí pastores que pregam e não lê
nem um verso da Bíblia. Eu estou pregando o quê? Pregando a cabeça dele. Na Igreja Católica Romana, nas missas, eles pregam por entre 10 a 15 minutos. É a duração de um pregador, de um padre. 10 a 15 minutos. Então, essas coisas, se vocês começarem a observar, faz parte de uma desvalorização da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está sendo pouco valorizada. No Novo Testamento, a gente vê a palavra de Deus era lida nas igrejas. E isso vem do Velho Testamento. Quando Jesus frequentava a sinagoga, era lida a palavra de Deus. Era lida a lei e os profetas. Então, nós vemos aqui, por que isso é importante? Porque, imagina aí que você é membro da igreja de Colosso, ok? Então, você chegou a carta de Paulo, ó, já temos mais uma parte da Bíblia. Chegou a carta de Paulo, temos mais uma parte da Bíblia. Agora a gente vai ler para o povo. Presta atenção, quando essa carta fosse lida, o que Paulo fazia, não, quer dizer, o que o pastor da igreja de Colosso, que era Epáfras, que a gente já falou aqui, o pastor da igreja de Colosso era Epáfras, quando chegava lá, ele não falava assim, ó, gente, agora eu vou ler a parte da carta que fala sobre as mulheres, então só as mulheres vai ler, tá? Homens, podem ficar de fora que eu vou ler a parte das mulheres agora, tá? Agora eu vou ler a parte dos homens, então só os homens ouvem. O que eu quero que vocês percebam? Que essa carta aqui, que fala sobre homens, mulheres, filhos, crianças e tal, ela é lida para todos. E por que isso é importante? Se você voltar no Velho Testamento, por exemplo, você vai ler, tem as partes lá de Moisés que fala sobre os deveres dos levitas. Só os levitas sacrificavam os animais. Né? Quem não era levita não podia sacrificar animal. Lá no livro de Levítico. Mas todo mundo ouvia o que o levita tinha que fazer. Então, quando Moisés ia explicar como é que era o trabalho do levita, ó, você levita, sacerdote, você vai matar o bicho assim, vai botar no altar e vai ser assado, ele lia aquilo para todo mundo. E por que isso é importante? Porque você, como cristão, embora você tenha deveres particulares para a sua vida que outros não têm, você tem que saber dos deveres dos outros também. Ah, eu não sou levita, se coloca lá no Velho Testamento, não sou levita, então não preciso ler o livro de Levítico, porque aqui está falando de coisa que eu não vou fazer. Não, você precisa ler também. Você precisa ouvir também. Por quê? Porque, embora não seja um dever particular seu, você tem o número 1, você tem que fiscalizar se ele está fazendo correto. Ah, eu pequei, eu roubei. Eu tenho que sacrificar lá o carneirinho, tá? E se o cara sacrificar um bode? Eu tenho que saber se ele está fazendo o negócio direito. Não é isso? Você não tinha que saber se ele está fazendo o negócio direito, porque você tem que fazer igual Deus mandou. Ah, vamos celebrar a Páscoa, e agora na Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, nós vamos sacrificar um porco. Aí você fala, não, levita, peraí, não é porco não, é cordeiro. Então perceba, no Novo Testamento também, eu não sou mulher, então não preciso saber o que a Bíblia ensina sobre mulheres. Não, mas você não interage com a sua esposa? Então, o bom cumprimento dos deveres cristãos inclui eu não só conhecer o meu dever, mas eu também tenho que conhecer o dos outros para eu interagir com essas pessoas. Então, por exemplo, tem passagens que dizem as características de um bom pastor. Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, falam o que é um bom pastor. Aí você vai falar assim, eu não sou pastor nem nunca vou ser. Então, para que eu vou ler essa passagem? Porque você tem que saber se eu estou sendo. Você tem que saber se eu estou cumprindo meu dever, você tem que orar por mim, você tem que me ajudar, você tem que me apoiar, você tem que saber se eu estou pregando bobagem. Então, o que eu quero mostrar é que quando a Bíblia fala sobre deveres particulares, você deve sim se aprofundar naquilo que é referente a você,
Mas você também tem que se preocupar com os deveres dos outros, porque você interage com os outros. Ah, eu sou marido, mas você também tem que saber como a tua esposa tem que ser. O que a Bíblia ensina sobre a esposa? Ah, eu sou esposa? Então se aprofunda na Bíblia em ser uma boa esposa, mas saiba também como é um bom marido para você ajudar o seu marido. E por isso nós vemos aqui que as cartas apostólicas, embora elas falem com diferentes classes de pessoas, essas coisas que eram faladas eram lidas para todos. Porque todos, em algum grau, em alguma medida, precisam entender os deveres particulares dos outros. Nós não somos a ilha. Eu quero saber o que diz sobre os jovens, porque eu sou jovem. Você também tem que saber o que diz sobre os idosos. Você tem que ajudar a tua mãe, você tem que ajudar o teu pai, você tem que ajudar o teu avô. Então, deveres particulares são de interesse de todos. Agora, vamos aprofundar nesses deveres. Quando Paulo diz, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Alguns pregadores mal preparados e mal informados, graças a Deus tem muito tempo que eu não ouço isso, mas eles pegam os versos 18 e 19, eu já ouvi isso algumas vezes no passado, e fala assim, na parte da mulher está dito, estáis sujeitas, ou seja, submissão. Mas na parte dos homens está escrito, amai. Aí entram alguns comentaristas despreparados e falam, bom, o homem precisa amar a mulher, mas a mulher não precisa amar o homem. Tem alguns comentaristas que falam isso. Graças a Deus tem tempo que eu não vejo ninguém falar isso. Por quê? Porque aqui, quando fala sobre a mulher, não usa o verbo amai. É usado só para o homem. Por quê? Bom, essa resposta está errada, porque o homem deve amar e a mulher não deve amar. Resposta errada. Por que a gente sabe que a resposta é errada? Porque existem outras passagens na Bíblia que dizem que a mulher deve amar o marido. Por exemplo, vamos abrir rapidamente aí em Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, está depois de Colossenses. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versos 3 ao 4. Diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então ele está falando que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas, dando exemplo, e devem ensinar as mais novas a amar os seus filhos e a amarem seus maridos. Então tem outras passagens também, então tem a ideia aí de que as mulheres devem amar os seus maridos. Por que então, se vocês voltarem em Colossenses capítulo 3, por que então, quando Paulo fala sobre as mulheres, ele não fala sobre o amor? Ele fala sobre a submissão, mas ao falar dos maridos ele fala sobre o amor. Pelo seguinte, o objetivo aqui não é dar uma lista exaustiva e completa de todos os deveres de cada um que ocupa essa posição. Não é dizer tudo, até porque se fosse para dizer tudo que o marido tem que fazer, dizer tudo que a esposa tem que fazer, não iria caber na carta. O objetivo não é dar uma lista completa, porque certamente envolve outras coisas, além dos que estão citados aqui. O objetivo aqui, como é frequente na Bíblia, é enfatizar coisas
que cada uma desses tipos de pessoas, cada uma dessas classes de pessoa, erram com mais frequência. E a gente vai ver que há uma razão para haver esses erros com mais frequências, que tem a ver com a posição que essas pessoas ocupam. Isso é algo muito importante. A Bíblia vai falar que todos são pecadores, e a Bíblia vai falar que todo mundo, em última análise, está sujeito a tudo. Então, em última análise, existem circunstâncias na sua vida que você poderia estar cometendo um outro tipo de pecado que você não está. A carne é, em essência, capaz de tudo. É a graça de Deus que nos segura. Todavia, a Bíblia vai dizer também que existem determinadas tentações, existem determinadas fraquezas que são mais comuns em determinadas classes e tipos de pessoas. Existem pecados que são mais comuns, a Bíblia vai mostrar, entre os ricos do que entre os pobres. Por exemplo, tem avisos de Jesus em várias ocasiões sobre alguns perigos das riquezas. Jesus vai falar, não deixe que você que é rico acontecer isso, isso, isso. Não quer dizer que quem é pobre não poderia fazer aquilo, mas é mais comum naquela classe de pessoas. Às vezes, a Bíblia fala sobre pecados que são mais comuns entre determinados povos. Por exemplo, na carta a Tito, na carta de Paulo ao evangelista Tito, ele fala com Tito, Tito, você tem que refutar os falsos mestres, você tem que ensinar os pastores a dar respostas contra os hereges que ensinam heresia contra a doutrina de Cristo. Aí Paulo vai falar, especialmente os da circuncisão, especialmente os judeus. Por que especialmente os judeus? Porque no primeiro século, naquele contexto, os principais falsos mestres eram judeus. Ou seja, era um tipo de pecado naquele contexto mais comum naquele povo e não no outro. Então, tem pecados que são mais comuns entre um determinado povo. Existem pecados que se proliferaram entre Sodoma e Gomorra que não se proliferaram em alguns outros povos com tanta frequência. Então, a gente vai ver isso também em relação à posição que as pessoas ocupam. Dependendo da posição que você ocupa, dependendo de quem você é, das suas relações, tem tentações que vão ser mais fortes para você. Tem tentações que são mais fortes para quem é marido do que para quem é mulher, para quem é empregador, para quem é empregado, para quem é solteiro, para quem é casado. Então, dependendo de quem você for, vai ter determinadas tentações que são mais comuns, mais frequentes, e por isso que a Bíblia, ao falar dessas pessoas, vai dar mais ênfase a isso. Porque é um problema mais recorrente. Então, nós vemos aqui, se vocês entenderem isso, vocês vão ver muitas vezes um padrão recorrente na Bíblia. Então, por exemplo, em relação às mulheres, a mulher, em relação ao marido, o marido é o cabeça do lar. E a mulher é auxiliadora. E como auxiliadora, tem deveres que ela tem que o marido não tem. Assim como tem coisa para o marido que a mulher não tem. Tem algumas coisas que é diferente. Assim, em relação aos filhos. E porque existem esses deveres, algumas coisas que são diferentes, existem tentações que vão ser mais fortes e mais frequentes. Então, por exemplo, um filho é alguém que precisa ser obediente aos seus pais, né? E isso é claro que vai, à medida que vai envelhecendo, ele vai adquirindo mais maturidade, logo ele vai tendo mais liberdade. Mas, vamos dizer aquele filho de 13 anos, vamos dar um exemplo, tem um filho de 13 anos. O filho de 13 anos, por exemplo, para sair de casa, ele tem que pedir para os pais. Ele tem que falar assim, pai, eu posso ir em tal lugar,
que ele tem que obedecer. Se o pai falar que não, não tem que ir. Agora, vocês concordam que por ter uma obrigação de obediência ao pai, e à mãe também, né? O pai não vive essa mesma obrigação de obediência. Porque o pai, quando sai de casa, ele não pede autorização a ninguém. Então, tem coisas da vida do filho, de ter que pedir autorização para sair, que o pai não vive. E como os dois não vivem a mesma coisa, porque cada um ocupa posição, tem pecados que vão se manifestar, tentações maiores naquela posição. E é isso que é enfatizado aqui. Então, aqui, a grande ênfase é coisas que são mais comuns naquela classe de pessoas. Então, quando ele diz, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, é porque o grande problema da mulher em relação à posição que ela ocupa, não estou falando de deveres gerais, mas em relação à posição que ela ocupa, a grande tentação da mulher é ser insubmissa. Ou dizer outras palavras, a grande tentação da mulher vai ser querer mandar na casa. E não aceitar que o marido é o cabeça. E por que no verso 19 ele diz, vós marido, amai as vossas mulheres? Por que ele enfatiza o elemento amor? Não porque a mulher não deve amar, mas porque, por causa da posição que o homem ocupa, que é uma posição de autoridade, de governo, de cabeça, a tentação maior dele vai ser tentar governar e exercer a autoridade dele com crueldade e sem amor. Então veja que isso é algo derivado da posição que ele ocupa. Como ele tem autoridade, a tentação dele, como ele é mais forte, a tentação dele é usar essa força, é usar a autoridade dele para ser cruel. Assim como a mulher ocupa uma posição de auxiliadora, a tentação dela é ser insubmissa. Então aqui não é uma lista exaustiva de todas as obrigações de cada um, mas é uma ênfase nas tentações maiores derivadas daquela posição. O apóstolo Pedro também fala sobre isso, para vocês verem por que existe a ênfase no amor em relação ao homem. Abra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos ler somente o verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Então, olha só, aqui Paulo, Pedro, ele está dizendo que os homens devem coabitar com as mulheres com entendimento. O que quer dizer essa palavra entendimento? Porque qualquer um que tem mais força, qualquer um que tem mais autoridade em alguma coisa, a grande tentação vai ser querer resolver as coisas na base da força, usando autoridade sem entendimento. Então, por exemplo, eu quero fazer X. O que quer dizer com entendimento aí? Eu quero fazer X. O certo é se eu explicar e argumentar e mostrar para minha esposa, com entendimento, por que o X é o correto se fazer. Eu estou usando entendimento, estou usando lógica, raciocínio, para exercer a minha liderança. E aí eu estou exercendo uma liderança com entendimento, é isso que Pedro está falando. Qual seria a forma abusiva
de exercer autoridade sem entendimento, onde não precisa ter lógica, você simplesmente vai fazer isso daqui porque eu mandei, porque eu sou marido, porque eu sou cabeça, você tem que fazer e acabou, ponto final. Então, Pedro está mostrando que a liderança saudável, ela é uma liderança com entendimento, dando honra à mulher. E, inclusive, Pedro vai anexar uma ameaça muito séria aqui, ó, que ele fala, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Existe um padrão recorrente na Bíblia de que quando existe uma pessoa em uma posição mais fraca, seja fraqueza física, como normalmente no caso do homem a mulher é mais fraca fisicamente, né? Normalmente. Seja fraqueza econômica, no caso de um pobre, a Bíblia vai mostrar que quando nós abusamos da fraqueza de alguém, Deus, em certo sentido, faz a mesma coisa com a gente. Por exemplo, lá em Provérbios, Deus fala assim, ó, se vocês maltratarem os pobres, e o pobre te pedir ajuda, você não ouvir, quando você me pedir ajuda, eu também não vou te ouvir. Lá em Êxodo, Deus fala assim, se vocês maltratarem o órfão, a viúva, o estrangeiro, que é alguém que faz parte de outro povo, outra raça, outra etnia, e aí eu vou ouvir eles e eu não vou ouvir vocês. Então isso é um tema recorrente na Bíblia, ou seja, a forma que os maridos tratam as esposas é como se eles estivessem pedindo para ser tratado por Deus, para que não sejam impedidas as vossas orações, ou seja, você vai clamar, Deus não vai te ouvir. Eu queria, Deus, que você me explicasse isso aqui que está acontecendo na minha vida. Quando sua esposa precisava de explicação, você deu explicação? Não, então também não vou te explicar. Essa é a lógica. Então, por isso que existe essa ênfase no amor do homem. Não é que a mulher também não tenha que amar, mas é que o homem, por ter uma autoridade, por ter mais força, né? Pedro chama atenção para a questão da força, e isso é algo bastante óbvio. Tem gente que hoje em dia que quer negar, mas se a mulher é mais forte do que o homem, normalmente tem algum problema, né? Mas o normal é o homem ser mais forte, ele tem a força maior e ele deve respeitar isso, ou seja, não usar a força dele para impor autoridade. O homem ele tem uma voz mais firme, né? Então, se ele gritar mais, se for brigar em quem vai gritar, ele vai vencer, né? Quem grita mais? Então é isso que os apóstolos estão dizendo que não pode acontecer. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre o exercício da autoridade do homem, da maneira que foi projetada por Deus, é uma autoridade em amor e, portanto, que precisa incluir entendimento. Esse é o verdadeiro líder na Bíblia. Na Bíblia, liderança não é só dar um grito, mandar, acabou. Na Bíblia, a liderança precisa envolver exemplos, precisa envolver não só o falar, mas o agir para que as pessoas entendam. A ideia de entendimento. Você vê que a Bíblia dá muita importância para o entendimento, para a lógica, para a razão, para o sentido. Não existe autoridade bruta sem sentido na Bíblia. E voltando para Colossenses 3, então, ao mesmo tempo que a grande tentação do homem, no verso 19, é exercer uma autoridade sem amor, e não vos irriteis com ela, ou seja, a irritação, a autoridade bruta. A grande tentação da mulher é não querer ser sujeita, é não querer aceitar a liderança do homem e querer impor a sua própria liderança. E a gente vê isso desde o Gênesis. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3? O que aconteceu é o seguinte, Deus falou, criou Adão, aí deu um trabalho, um emprego para Adão.
Para quem acha que Adão só vivia deitado numa rede sem trabalhar, leia Gênesis de novo. Adão foi criado e recebeu um trabalho. Adão, você vai dar o nome dos bichos, vê os bichos aí e diz o que você vai chamar. E você vai cuidar do jardim, você vai ser um jardineiro. Aí Adão foi lá, Adão começou a dar um nome para um monte de bicho, até que a ideia do sentimento de que ele estava sozinho, porque os bichos tinham par, ele começou a observar e ele se sentiu sozinho. E isso é algo bem interessante, que a Bíblia apresenta o casamento como estando fundamentado na ideia de companheirismo. Muito importante esse detalhe lá em Gênesis. Deus criou uma companheira para Adão, e é aí que entra a ideia de uma só carne. Ou seja, o homem não foi feito para viver isolado de todo mundo. É inclusive um grande problema que a gente está enfrentando agora nessa pandemia, né? Porque às vezes as pessoas ficam trancadas, e eu não estou vendo muita gente falar sobre os depressivos, pessoas que já têm tendência de depressão, os idosos, que muitas vezes a família já não visitava e agora já não está visitando mais. Então, a solidão não é algo bom na Bíblia, você ficar solitário sem ninguém. Por isso que Deus criou o casamento. É uma das maneiras, a principal maneira de curar o problema da solidão é o casamento. E aí Deus criou uma mulher para Adão, e falou assim para Adão: Adão, essa mulher eu criei a partir da sua costela. Essa maneira que eu criei foi para que você sempre lembrasse que vocês têm que ser unidos uma só carne. Só que antes de criar Eva, Deus falou uma coisinha para Adão: Adão, você pode comer de tudo que você vê por aí, de todas as árvores, só tem uma árvorezinha que você não pode comer. Essa aqui é minha de maneira especial. Pode comer de tudo, menos essa. Aí daqui a pouco, isso foi antes de Deus criar Adão. Quer dizer, antes de Deus criar Eva. Ele deu essa ordem para Adão e falou: Adão, se você comer, vocês vão morrer. Okay? Não coma. Não pode essa. O resto pode. Ou seja, Deus deu tudo para Adão e ainda criou uma mulher para ele. Aí estava lá os dois no jardim. E vocês sabem como que é Satanás. Satanás, ele vai querer apresentar as coisas de Deus sempre de uma forma negativa. Então, se Deus dá um monte de bênção, aí tem uma coisinha que Deus não te deu, Satanás vai enfatizar aquela coisinha. Aí chega Satanás falando assim: Deus não está te deixando comer, né? Mais ou menos assim que ele chega, chamando a atenção para a privação, como se fosse uma grande privação. O cara tinha a terra inteira só para ele, mas porque não tinha uma coisa, aí está o problema. Aí Deus começou, na verdade, Satanás começou a falar com Eva, e começou a falar no ouvido de Eva. E o que Eva fez? Eva obedeceu a Satanás, e tendo obedecido a Satanás, ela deu ordem para Adão. E falou: toma, Adão, come. E o que Adão fez? Adão obedeceu a Eva, ou seja, inverteu. Porque qual era o modelo original? O modelo original, Deus falou com Adão, Adão tinha que obedecer a Deus e tinha que ensinar a Eva a obedecer a Deus. Inverteu. Eva obedece Satanás e ensina Adão a obedecer Satanás também. Adão abaixa a cabeça e obedece todo mundo. Ali começa uma inversão. E essa é a essência da insubmissão da mulher no casamento. É imitar as obras de Eva. Quando a mulher é insubmissa ao seu marido no casamento, ela está sendo como Eva em Gênesis capítulo 3. E é algo muito sério. Você não quer seguir os caminhos de Eva. Você já viu a destruição que já causou. Então, nós vemos aqui que a intenção aqui do apóstolo Paulo
é nos conduzir de volta para o modelo de Gênesis 2, antes de chegar em Gênesis 3. Paulo está te levando, Jesus, na verdade, né? Paulo é só um ministro de Jesus, está nos levando de volta para como tinha que ser em Gênesis 2. Como é que tinha que ser em Gênesis 2? A liderança amorosa de Adão, iria ter uma esposa submissa a ele. E é importante no verso 18, um pequeno detalhezinho que muita gente esquece também. Verso 18 diz, como convém no Senhor. Por que é importante como convém no Senhor? Porque a palavra submissão, ela é às vezes definida de maneira errada. Então, Paulo está chamando a atenção, ele está dizendo, a submissão que eu estou falando aqui é da maneira que o Senhor instruiu, como convém no Senhor. Ou seja, não é uma tirania. E aí entra algo importante, que eu estou querendo mostrar para vocês, a falta de equilíbrio dos dois lados que Paulo está mostrando aqui. De um lado, o marido que ele quer governar tiranicamente, e de outro, da mulher que ela não quer aceitar o governo justo. Tem os dois lados da moeda. Então, mulheres, vocês precisam ler o verso 18 e internalizar o verso 18. Desejem ser mulheres submissas como o Senhor Jesus nos ensinou, que é a verdadeira submissão, que é buscar a liderança do seu marido, que é buscar um marido que é amorosamente líder. O que é ser um marido amorosamente líder? É alguém que vai fazer igual Adão deveria ter feito, mas não fez, mas vai orientar na verdade, vai orientar no que é certo e errado, vai proteger. Esse é um ponto importante. A ideia de liderança na Bíblia está muito intimamente ligado à proteção. Muito ligado à proteção. E aí entra a importância da submissão. Vamos refletir em alguns pontos sobre isso. Em primeiro lugar, o mais importante que um homem precisa proteger na sua casa é espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a gente acabou de ver isso em Gênesis 2. O mais importante da proteção de Adão era proteger Eva da serpente, né? Então, o marido, ele precisa... Como é que ele exerce a liderança na prática em relação à proteção? Uma das maneiras principais é garantindo que a sua família vai ter conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, família, vamos ler a Bíblia. Vamos assistir uma pregação aqui. Vamos fazer a leitura bíblica cronológica de um ano, que tem no grupo da igreja. Vamos fazer esse outro plano de leitura aqui que eu encontrei na internet, que é bom. Vamos ler um livro aqui que eu vi que é bom sobre esse assunto que a gente precisa aprender. Então, isso é liderança. Ele está propondo orientações que vão trazer base espiritual para a sua casa. E aí aonde é que vai entrar a insubmissão? A insubmissão, por exemplo, se a mulher falar, não estou afim. Ah, você quer ler a Bíblia comigo? Mas eu não estou afim, estou cansada. Não preciso ler todo dia, não, para quê? Ou seja, ela não está aceitando os esforços do marido de trazer uma saúde espiritual para casa através da palavra de Deus. Ou, esposa, isso eu falei de liderança espiritual, né? Esposa, isso aqui é algo que acontece muito. A gente vai precisar trocar de igreja, porque essa igreja aqui ninguém ensina nada. Estão ensinando muita heresia, estão ensinando contra o ensinamento de Jesus. O marido tem que ver o que está ensinando no púlpito. E a esposa, não, mas eu tenho as minhas amigas que frequentam aqui. E elas vão ficar chateadas se eu for embora.
Ou seja, o marido está tentando trazer a mulher para uma igreja boa, mas ela não está aceitando a liderança. Uma das piores coisas que tem é marido e mulher que frequentam igrejas diferentes, porque a mulher não aceita a submissão do marido. Eu vi esses dias na internet alguém falando assim sobre a possibilidade de trocar de igreja. Alguém falou assim, estou pensando em trocar de igreja porque na igreja que eu estava indo estão pregando isso de errado. Aí alguém comentou assim embaixo, você é egoísta, falando para a pessoa que diz que é trocar de igreja. Falou assim, você é egoísta porque em vez de se preocupar com em vez de ficar lá e ensinar para os seus irmãos, você está querendo sair e abandonar o barco. Na verdade, quem disse isso é egoísta. Porque, maridos, a principal irmã que você tem que lembrar é a sua esposa. Eu não tenho que ficar em uma igreja pensando, em primeiro lugar, em pessoas de fora da minha família. Família vem em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, não é quem eu posso ajudar naquela igreja. Em primeiro lugar, é se a minha esposa está sendo alimentada. Esse é o primeiro pensamento. As outras pessoas eu devo me esforçar para ajudar também, mas não de forma que vai prejudicar a minha esposa e a minha família, os meus filhos. Eu tenho que garantir que todo domingo a minha esposa está ouvindo verdades do Evangelho e não mentiras que corrompem o Evangelho. Eu já vi pessoas, eu acredito, teve pessoa que já me disse em algumas ocasiões, eu acredito em tudo que você diz, mas a minha mulher gosta de ir na missa. 10 minutos de pregação, um monte de idolatria, mas não se preocupa em ser líder. Então, ser líder espiritual é isso. Vocês estão entendendo? Liderança. E aí entra outras áreas. Ser líder econômico. O espiritual é a base, mas tem outras áreas. Ser líder econômico. Nós estamos vivendo agora um momento que muita gente pode ficar desempregado. Tem situações em que o homem pode enfrentar dificuldades financeiras. Ou a mulher está trabalhando, o homem não consegue emprego. Isso existe. Mas, mesmo assim, o homem deve manter-se o líder econômico, ou seja, sempre se esforçando para tomar para si a responsabilidade primária. Mesmo se algo der errado, mas ele está se esforçando para assumir a responsabilidade. Então, em todas as áreas da vida, ser líder significa aquele que vai buscar o melhor para sua mulher. Ele vai estar assumindo a dianteira, buscando o melhor para sua mulher, para sua família, mesmo que às vezes a mulher não goste. Não quero ler a Bíblia. Não, mas você vai ter que ler a Bíblia. Porque é assim que Deus ensinou. Não é assim. Você não vai chegar bruto. Mas você vai procurar estratégias para ajudar. A mesma coisa da mulher. Busque ajudar o seu marido na liderança. O meu marido, ele não entende muito de teologia. Mas você não tem que desprezar a liderança dele. Você vai ajudar ele, não despreze. Tem uma área que meu marido não é bom nisso daqui. Não despreze. Você não virou líder porque ele não é bom naquilo. Ele continua seu líder. Respeite ele, incentive ele. Marido, eu gosto quando você lê a Bíblia para mim. A gente vive num país que, infelizmente, as pessoas foram abandono educacional. Né? É muito difícil você encontrar uma escola de qualidade, especialmente pública, né? Então, muitas vezes, as pessoas não têm aquela habilidade, aquele costume de ler muito. Faz parte do Brasil. Mas a gente não vai desprezar as pessoas por causa disso. As pessoas vão se esforçar para cumprir a função dela. Então, marido, lê para a gente aí, eu gosto quando você lê. Isso é ser submissão, é isso. É você incentivar, apoiar
a posição do seu marido. Aceitar a submissão não é que você vai ficar pedindo o marido para te maltratar. Marido, me maltrate porque eu quero ser submissa. Pare de torcer as coisas. Submissão, aceitar, a questão aqui de estar sujeitas, é que você vai apoiar a liderança do seu marido até em momentos que às vezes ele não está indo muito bem. Porque aquele que é o seu marido é o líder que Deus te deu. Provérbios fala sobre isso, quando Provérbios fala sobre a mulher promíscua, que ela esquece o líder da sua mocidade. Ela não aceita. E isso faz parte de um problema muito sério que a gente vive de perfeccionismo. Que para alguém cumprir a função, a gente exige for perfeito. Se não for perfeito, aí esculhamba, aí fala mal, maltrata e se rebela. Não é assim. Então precisam os dois cooperar nesse sentido. Liderança é isso daí, é tomar a dianteira. Liderança é tomar a dianteira por benefício de todos. E submissão, a mulher, quando aceita a submissão, não é aceitar ser maltratada. Porque maltrato já é outra coisa que já entra em pecado. É aceitar a liderança do marido, incentivando e apoiando ele nessa liderança. E aí, é muito importante observar, eu acho que eu já me perdi no tempo aqui, só para mim. É importante lembrar, perceber a ênfase no verso 19, e não vos irriteis. Nos versos 20 e 21, Paulo vai falar sobre a relação de pais e filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, novamente aí, você tem duas vias. Você tem as obrigações dos pais e as obrigações dos filhos. Os dois têm deveres e obrigações. Então, novamente lembrando que Deus colocou os pais como líder dos filhos, não para exercer uma liderança tirânica. Por isso que ele vai dizer, no verso 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Esse não irriteis a vossos filhos está colocando um freio na tirania. Agora, não irriteis o nosso filho não quer dizer que você tem que fazer tudo que vai agradar o seu filho. Mas você tem que diferenciar entre as coisas que não estão agradando ele porque ele está errado. Tem coisa que não está agradando porque ele está errado. Eu quero sair às 2 da manhã. Aí você fala, você não vai sair às 2 da manhã com esses maconheiros. Aí ele não gosta, são meus amigos. Aí fica irritado. Não é isso aqui que está falando não, tá? Ele está falando de algo que ele fica irritado por culpa sua. Ou seja, a Bíblia fala sobre a importância da honra dos filhos aos pais, mas também fala da importância dos pais exercerem essa liderança com sabedoria. E então, novamente, a mão é duas vias. Agora, antes de avançar, eu quero que vocês percebam que isso aqui é algo importante. Ele fala sobre deveres e obrigações. Marido e mulher, pais e filhos. Marido e mulher, pais e filhos, as obrigações de um e de outro não são condicionadas ao bom cumprimento da outra parte. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, assim, a mulher deve ser submissa, ou seja, ela deve respeitar a liderança do marido dela. Mas isso não está condicionado só se o marido for um líder perfeito. Isso é um erro que muitos cometem. Eu não respeito o meu marido porque ele não é muito bom na liderança dele. Então, você tem que continuar a respeitar. Eu não respeito meus pais porque meus pais são assim, assim, assado. Meus irmãos, deixa o juízo com Deus.
Se os seus pais estão errados, se o seu marido está errado, se sua mulher está errada, você vai procurar conversar, você vai procurar acertar o que está de errado, não tem procurar conversar, reclamar não tem problema, mas você não deve desrespeitar por causa disso. Quando ele fala, não, eu desrespeito meu marido mesmo, eu faço acontecer, eu xingo porque ele também fez. Deixa Deus ser juiz. Você tem que se colocar na sua posição. Coloque-se na sua posição e ore a Deus. Olha só o que Pedro falou sobre oração. Se extrapolar a linha do permitido, se começar a entrar em coisas que tornam violência, aí você busca ajuda de terceiros. Né? Existe também em casos de família. Às vezes os pais maltratam os filhos, e os filhos podem até buscar ajuda de outras pessoas que estão sofrendo. Né? Mas em situações normais, o meu pai me irritou. Mas você não tem que humilhá-lo por causa disso. Então, as obrigações aqui não é condicionado ao bom cumprimento da outra parte. É condicionado ao fato de Deus ter te mandado. É condicionado a Deus, não aos homens. E é aí que vai entrar o verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aí ele está falando de uma relação de trabalho, né? Eu acho muito importante que a gente, no português, a gente chama o trabalho de serviço. Serviço, você está servindo, essa é uma palavra muito bonita. Mas a ideia aqui é que quando você for trabalhar para alguém, você não vai condicionar esse trabalho se o seu empregador, se o seu senhor está sendo, eu mereço um aumento. Eu mereço ganhar 20 mil reais pelo meu trabalho aqui. De repente, seja verdade. Mas você tem que focar em trabalhar para Deus. Em trabalhar para Deus. Não olhando para o homem. Então, cada um dos deveres e das obrigações aqui são estabelecidos por Deus e não depende do bom cumprimento do outro. Nós não vamos ter tempo de falar aqui muito sobre a vocação. Nós vamos falar na semana que vem. Mas eu quero deixar esse convite para vocês. Estudem os deveres que você tem. Você quer ser uma boa esposa, você quer ser um bom marido, você quer ser um bom filho, você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe. Estude o que Cristo, estude o que os apóstolos, estude o que os profetas ensinaram sobre cada uma das coisas. A família é a base da sociedade e a doutrina de Cristo é a base da família. A família é a base da sociedade e a lei de Cristo é a base da família. Aonde isso aqui se corrompe, aonde isso aqui perde o sentido, a sociedade toda sofre, a sociedade toda, os filhos sofrem, as crianças sofrem. Então, estudem isso daqui, meus irmãos. Estudem o que é ser cada uma dessas coisas, estudem o papel. Minha profissão é isso. Então, estude como é que é glorificar a Deus naquela profissão. Estude como é que é glorificar a Deus. Mas minha profissão é empacotador de mercado. Seja um empacotador de mercado para a glória de Deus, não tem nenhuma vergonha disso. Seja um estudante para a glória de Deus. Seja um marido para a glória de Deus. Seja um filho para a glória de Deus. Verso 24, ou melhor, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Seja um marido para a glória do Senhor, seja uma esposa para a glória do Senhor, seja um servo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.